Ricardo Chagas, quem diria que um dia você ia tomar do próprio veneno e tá sentindo o que o Corey passou. Diferente dele, que tem um monte de pessoas que adoram e gostam do trabalho dele. O cara tava no canto dele fazendo seus vídeos, aí tu vem e associa o cara ao massacre que aconteceu há mais de 12 anos atrás em um documentário da HBO. E detalhe, que esse episódio 3, onde ele aparece, chegou até mesmo a passar na TV justamente no dia do aniversário do próprio Corey. Só que um dia, a coisa podia virar, e realmente virou. O Ricardo acabou não só dando um tiro no próprio pé, mas sim um tiro de fuzil. Chega até a ser impressionante a falta de noção desse homem, além de vincular uma pessoa a esse negócio. Também consegue manter a coerência em uma fala e se contradiz o tempo todo. Qualquer palestrante acha que nós somos otários. E é por conta desse tipo de cristão que essa geração evita ir à igreja. Tem umas igrejas que são diferentes e até mesmo boas, mas esse tipo de gente não tem como. O cara faz críticas ao Corey, usa a imagem dele e tal, e depois ele ainda reclama disso. Esse cara estragou a própria religião, ainda teve a cara de pau de querer usar ela como escudo. Como que um cara desses virou psicólogo infantil? E o Ricardo disse que se o Corey atentasse contra a própria vida, não seria problema. Só que tem um porém. Se acontecer algo com o próprio Ricardo, pra mim, não teria nenhum problema. Simples. Se você desejou coisas ruins pra uma pessoa boa, então não terei respeito. E o karma tá aí pra provar que eu não estou enganado. Não de você. Você é citado porque é um dos maiores canais do Brasil. Eu tô te fazendo um elogio, Corey. Só que os aliciadores buscam esse conteúdo dentro do seu canal porque é nos comentários que eles arregimentam crianças, jovens e adolescentes. Você sabe disso, tá certo? Não fique triste pelo Corey estar assim não. Ele tem recurso para buscar um bom psiquiatra, para deixar de tomar remédio. Não fique preocupado se ele vai atentar até contra a própria vida dele. Isso não é nossa responsabilidade. Não é nossa responsabilidade. A responsabilidade dele é com cada um dos seguidores, dos milhões de seguidores que estão na rede social dele. Talvez se você tivesse pouco tempo para pesquisar um pouquinho dessas coisas, ao invés de passar o dia inteiro pesquisando sobre conteúdos irrelevantes, você estaria mais pronto para um debate. Ele estava agindo como alguém que nunca fez nada de errado. Alguém que nunca associou o canal do Corey como ponto de aliciação de menores de idade, agindo como se estivesse falando que se o cabo tirasse a própria vida, não era de sua responsabilidade. Agindo como alguém que nunca acusou todo tipo de ser de uns estragadores de infância. Tu deveria sentir vergonha disso. Só quero te dizer, Corey, que eu sou jogador de videogame. Tem mais um trecho dele aí, Pedro? Eu gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto que elas me acusem assim não. E novamente, viu? Eu não sou esse Ricardo e nem rapaz não, viu? Eu tenho 44 anos e o meu nome é Ricardo Chagas, consultor educacional, muito prazer e bem-vindo ao Orientec, se é esse seu desejo de destruir redes. Mas está chorando e temendo pela própria vida, assim como o Corey, e foi tão baixo a ponto de criar um fake e dizer que o Corey abusou de uma criança. Porque mesmo depois de toda essa merda que você fez, Ricardo, será que você ainda não aprendeu? O meu problema não é com o cara que está criando o conteúdo, ainda que eu tenho muita coisa contra desses conteúdos também. E não foi esse o momento de eu falar sobre eles ainda, esse momento ainda vai chegar. Mas o momento ali era falar contra os aliciadores que levam até o massacre. E aí, de repente, uma pessoa se sente ofendida e começa a mudar toda a história do massacre, sendo desrespeitosa com as famílias. Você tem que saber que tem mães que perderam filhos no massacre de Realengo que estão nesse canal aqui, Orientec Oficial. Uma dessas mães, a Adriana Silveira, já repostou a live de ontem, porque concorda e sabe de tudo aquilo que a gente faz e trabalha. Era isso que vocês deveriam estar fazendo. Procurar inclusive as vítimas, ou melhor, os sobreviventes que foram vitimados e sobreviveram ao massacre. A única coisa que eu vou pedir de você nesse momento é que você pegue o seu dinheiro do seu tratamento psicológico e pague uma passagem para eu ir no Rio de Janeiro procurar uma dessas vítimas do massacre. Para quem sabe, os ajudar de alguma forma, com formação técnica na área de audiovisual, tá certo? Com estratégia de algoritmo, que é muito engraçado, né? Que quando tudo tá errado, todo mundo ataca o sistema. Mas quando você tá errado, aí você começa a usar o sistema para se defender. E aí começaram a atribuir o erro ao YouTube, pelo fato do YouTube colocar os seus seguidores num só percentual, e a partir desse percentual, as pessoas vão até lá e você não tem como saber qual é a idade.
Mas, sério, tenho até um pouco de pena da família dele que não tem nada a ver com esse caso e que não fez nada de errado pra merecer isso. Mas o Ricardo realmente mereceu e com razão. Só que eu não acho que ameaça de morte ou coisa assim seja o certo a se fazer. Mas ele precisou muito ter o mesmo gosto que ele fez com o Corey, de expor alguém na internet que pode ferrar com a reputação e carreira da pessoa. Ele disse que os influenciadores estão criando notícias falsas sobre ele. Só que ele fez a mesma coisa com o próprio Corey. E aí, quem é o errado da história agora? Tá meio óbvio que é um tiozão alienado que não deve entender direito como é que funciona essa internet e nem de como o mundo funciona hoje em dia. Certeza que ele vai aprender da pior forma o quão cruel a internet é quando se juntam. O ruim é que esse tipo de gente nunca muda de ideia ou até mesmo pensamento. Pode acontecer o que for, ele ainda vai achar que tá certo nessa situação. O pessoal mais velho geralmente nunca dá ouvido a ninguém. E o que o Ricardo fez, e possivelmente deve continuar a fazer, foge totalmente desse conceito. No meio do vídeo ele pede pra uma pessoa pra reproduzir o vídeo do Corey, ou seja, ele faz a cabeça da família acreditar nas atrocidades dele. E quando ele aponta o dedo pra uma pessoa, ele espera que todos em volta acreditem cegamente nele. Mas quando eles discordam e apontam de volta, ele se faz de inocente ou de otário. Imagino que o próprio Ricardo esteja assistindo isso aqui e eu queria lhe perguntar somente uma coisa: que tipo de cristão você é mesmo? Por acaso tu achava que poderia ficar tranquilo sabendo que o inocente pode acabar morrendo por causa de uma merda que você fez? Tu tá ligado que se o Corey entrar com medidas legais contra você e com a rapaziada do documentário da HBO, tá lascado também, viu? Além da besteira que você fez no episódio 3 da série da HBO contra o Corey e outras pessoas, o que obviamente deve caber uma ação conjunta, você ainda conseguiu fabricar provas contra ele mesmo, falando um monte de coisa e ameaçando o cara. O pior de tudo foi esse fã-clube, que talvez seja ele, que criou provas falsas de abuso infantil. Isso não daria uma cadeia? Esse cara e a própria HBO em si nunca vai tomar jeito. Mesmo que divulguem o Instagram da produtora do documentário, que denunciem que é roubo e tal. Espero que os outros mencionados também consigam com que esse caso seja solucionado ou resolvido de uma vez. Quando é com esse cara, as pessoas têm que ter dó. Mas quando ele causou o mesmo a outra pessoa, ficou falando pra que ninguém se preocupasse. Que até se ele cometesse o que eu acabei de dizer aqui, não seria da conta dele e nem de ninguém. Mas quando foi com você mesmo, Ricardo, acabou se fazendo de coitado. Não custava nada ter pedido desculpas. Ou melhor, de evitar que esse episódio 3 passasse na TV justamente no dia do aniversário dele. E a rapaziada, juntamente com o Ricardo, que fez essa situação chegar a esse extremo e por terem associado um youtuber a diversas atrocidades, como o próprio Corey, a única coisa que eu só queria de você era só um pedido de desculpas. Mas parece que você não teve a coragem de assumir esse erro que cometeu. E se tudo isso estava acontecendo com você, é porque você mesmo pediu por isso. God.